E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um mangá, um shoujo, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, que são os volumes de No Café Kichijouji. Esse mangá, ele foi publicado em uma revista shoujo lá no Japão, a Wings eu acho que era. Ele foi publicado entre os anos de 2001 e 2003 e a história original ela foi produzida para ser um drama CD, então isso foi em 99. Em 99 um drama CD com esse roteiro foi produzido e em 2001 ela foi adaptada para uma versão em mangá. Em 2008 foi lançado um drama, um live action inspirado nessas histórias que foi exibido pela TV Tóquio. E em 2009 o volume Café Kichijouji segundo preparo foi lançado também lá no Japão, que era uma extensão, um novo volume contando mais algumas histórias dos nossos queridos personagens. Então em 2020 a New Pop lançou aqui no Brasil, foi entre os meses de fevereiro e julho de 2020, ela lançou todos os 4 volumes do mangá aqui no Brasil e eu finalmente li ele e vim contar pra vocês um pouquinho do que eu achei. No Café Kichijouji, ou Café Kichijouji D, que é o nome original da história, ele vai contar a história então de um café, uma espécie de Meido café, sabe? Aquele café com atendentes bonitinhas vestindo roupinhas de empregadas fofas. Então é uma espécie de Meido café inverso, onde a gente vai ter como atendentes desse popular café 5 meninos muito bonitos, sim, totalmente bishounen. Eu acho que inclusive este é um mangá e uma história excelente pra você que adora BL ou adora shippar personagens, porque isso é uma das melhores coisas de se fazer lendo essa história. Eu fiquei mais interessada por ela, foi na metade do ano passado que a Josi do Vertente Geek, ela me falou, disse, tem um mangá sobre uns caras que trabalham em um café que parece muito divertido, eu queria muito ler. E daí eu disse, amiga, a New Pop lançou isso aí. Aí ela comprou, leu e me disse que era muito divertido. E daí finalmente eu tive a oportunidade de ler ele. Cara, é uma experiência muito divertida. Ele não é nada de excepcional em nenhum dos seus aspectos da história, mas ela é divertida. Ela é divertida de uma maneira muito envolvente, assim. Eu li ele durante uma manhã, eu li os 4 volumes e foi uma experiência muito gostosa, muito agradável. A história do Café Kichijouji, ela basicamente vai ser um slice of life, onde a gente acompanha esses 5 atendentes, e também o seu gerente, o dono do café, onde eles passam por algumas situações totalmente inusitadas, inesperadas, e todas elas são criadas por causa, na maior parte das vezes, das suas personalidades mais peculiares. Cada um deles tem personalidades muito distintas e alguns traços específicos bastante peculiares, e às vezes a história segue um tom bastante inocência, assim, bastante pirado, que ajudam a construir algumas dessas situações mais inesperadas, e é óbvio que tudo isso carrega um tom cômico muito intenso. Eu vou ser bem honesto que eu não acho que esse tom cômico ele seja tão competente ao longo de toda a história, mas não deixa de ser divertida. Basicamente, o que eu quero dizer é que eu acho que ele é engraçado, é divertido e as relações dos personagens fazem isso bem, mas de forma geral tu não fica rindo ou gargalhando o tempo inteiro. Ele vai te divertir, tu dá alguns sorrisinhos, acha a situação boba, divertida e tu vai querendo ler um novo episódio, mas ele é uma leitura super leve, super dinâmica. Toda a história, ela segue esse ritmo meio de sketch, meio episódico. Então cada capítulo traz uma situação completamente nova, completamente inusitada, onde tu vai ver a personalidade deles ou a vida, as interações deles, levando eles a algumas dessas situações, alguns desses momentos tão inesperados que acabam gerando toda a interação, que acabam criando toda essa história. E já que eu já deixei claro que basicamente o que constrói toda essa história e o que consegue tornar ela divertida são as interações entre os protagonistas, a gente vai conhecer um pouquinho mais deles. Primeiro que a gente tem que conhecer, eu acho que é o Tarou. O Tarou, ele é meio que o líder de todos os meninos, ele é o braço direito do gerente do café e ele é um maníaco por limpeza. Sério, ele é muito exigente com o trabalho dos meninos, mas mais do que isso, ele é maníaco por limpeza, a nível de ter uma coleção de produtos de limpeza em casa e se orgulhar muito daquilo. Em contraste, a gente tem o Maki. O Maki, ele é um cara muito
mulherengo que só quer saber de mulher bonita, ele só quer saber de atender meninas bonitas no café. Só que diferente do Tarô, ele é um completo relaxado. A casa dele, que inclusive é vizinho do Tarô, é uma zona, tem lixo por tudo que é lado. Isso acaba transformando a relação dos dois em uma coisa super tóxica, onde o Tarô bate o tempo inteiro no Maki, briga com ele o tempo inteiro e basicamente desconta, né, essa irritação dele pela sujeira do Maki e no corpo dele batendo no rapaz o tempo inteiro. Sério, é tipo, às vezes à toa o menino leva uma paulada com esfregão na cabeça, assim, totalmente de graça. A gente tem o Takumi, que é um personagem muito legal. Ele é super animado, super empolgado o tempo inteiro, ele é super alto astral, só que ao mesmo tempo ele é bem burrinho e ele é um pobretão, assim, sério. Ele mora num lugar completamente horroroso, completamente acabado, ele não tem nada em casa e basicamente todas as interações e histórias dele giram em torno disso, dele precisar de dinheiro, mas mais do que isso, não em torno dele precisar de dinheiro, mas como a situação dele é essa e ele entende isso, ele aceita, ele tá sempre buscando formas de compensar isso. Então buscando formas de evitar ter parte do seu salário descontado, formas de conseguir comida, tipo, ele come qualquer coisa, sabe? Não importa a aparência. Então, basicamente as interações que ele constrói giram em torno disso, são super divertidas, tá? Ele é um personagem muito alto astral. Depois a gente tem o Jun, que é o meu personagem favorito. Ele é um menino que tem uma aparência bastante frágil e delicada, inclusive um rosto que é considerado feminino, mas nunca toquem nesse assunto perto dele porque o bicho vira uma fera, mas ele é super forte, então essa personalidade e aparência dele, né, sempre delicada, discreta e bastante calma, esconde por trás um rapaz super atlético e forte que vira numa fera se falarem sobre o rosto dele. Eu adoro o Jun, ele é o tipo de personagem que tá sempre por perto fazendo comentários impertinentes, sendo sarcástico, e ele tá sempre por perto falando sobre o que tá acontecendo. Às vezes algumas interações giram em torno dele, né? A vez em que ele apresenta as currais dele, que tipo, fazem tudo o que ele pede, o que ali é o primeiro choque deles, tipo assim, ó, como assim essas meninas fazem tudo que tu pede? Tipo, que tipo de pessoa tu é? Tu parece tão frágil, tão meigo. Então as interações com o Jun são muito em torno disso, o que é muito legal. Eu me apeguei demais a esse personagem, ele é muito legal, sério. E quando ele tem essas oscilações de humor e de personalidade, aí mesmo que a diversão me comia, assim, ó, me devorava. É um personagem muito interessante. Por fim, a gente tem o Minagawa, que é basicamente o patissier, né, o cara que é responsável por todos os doces do café, todas as comidas do café, só que ele tem uma personalidade um pouco sombria e até macabra, vamos dizer assim. Ele parece uma pegada meio bruxo, uma coisa assim, meio metido com magia negra, e as interações com ele giram muito em torno disso, e ele acaba envolvendo os outros meninos nesse seu universo meio macabro, assim. E também cria algumas passagens onde os meninos acabam vendo ele agir de alguma forma estranha ou fazendo alguma coisa. Ele é um excelente cozinheiro responsável por tudo no café, só que ainda os ingredientes que ele usa acabam sendo um pouco questionáveis às vezes. A arte do mangá ela é bem datada, ela representa bem o que a gente estava acostumado a consumir lá nos anos 2000, mas de forma geral contribui bem com todo o processo, toda a história, todo o desenvolvimento desse roteiro. A gente tem, né, intercalando as histórias padrões, aos capítulos padrões, a gente tem um capítulo mais curto onde os meninos são representados em versão chibi, que é sempre alguma coisa bem inocência, assim, muito divertida. Então a história, ela consegue seguir esse ritmo. Ela tá sempre te divertindo, mas não é como se ela te arrancasse gargalhadas o tempo inteiro. Ela faz isso tudo através dos personagens, tá? Só funciona mesmo se tu te sentir envolvido com a personalidade deles, se eles conseguirem te cativar, porque não é um universo diferente, não é uma história, uma lore completamente diferente. O que a gente tem ali são interações divertidas entre personalidades completamente diferentes, e é isso que traz toda a essência da história, é através disso que todo o roteiro vai se desenvolver. Então, eu particularmente comecei o primeiro capítulo
me sentindo curioso com o resto das personalidades. Mas isso pode não funcionar pra todo mundo, porque ele não te entrega tudo muito rápido pra já te envolver, ou tu já te atrair, tu já te vincular a algum personagem. Não, ele não te entrega tão rápido. Pelo menos ao longo do primeiro volume, ela vai te entregar essas coisas, então tu vai entender um pouco mais sobre cada personagem, sobre cada personalidade, como elas vão interagir e como tu pode te envolver com isso. E basicamente é assim que a história vai te prender, ou não. Guto, vale a pena eu ler no Café Kit Joji? Então, vai ser uma experiência bastante divertida. Eu aconselho ele principalmente para quem gosta de histórias que seguem esse ritmo mais episódico. Ela tem uma leitura bastante dinâmica, tu não precisa ler toda no momento. Ler um episódio agora, ler um capítulo agora e outro daqui 3, 4 dias vai funcionar da mesma forma para vocês. E se você gosta dessa proposta de situações que acabam acontecendo por causa de personalidades tão distintas, né, trabalhando juntas, eu acho que vai ser uma experiência sensacional pra você. Eu aconselho muito pra quem é Fujoshi, tá? Essa é uma obra que eu aconselho muito as Fujoshis lerem, porque são oportunidades de chips maravilhosas. Eu tenho o meu chip favorito já, e inclusive eu quero conversar com vocês aí nos comentários sobre isso, tá bom? Eu posso falar pra vocês aí depois, quem sabe, mas eu tenho o meu chip favorito na história, e eu acho que é uma oportunidade excelente a gente poder brincar com isso, porque as personalidades deles são tão peculiares que brincar com isso, brincar com esse chip torna a coisa ainda mais divertida. E é basicamente isso que vocês podem esperar da história mesmo, tá? Ela não é dramática, ela não vai ser triste em momento nenhum, ela não vai ser um romance em momento algum, ela só é divertida, engraçada, às vezes bem inocência, assim, pra te ter noção, comida fazendo barulho, sabe? Ou um personagem aparecendo do nada dentro do armário, umas paradas mais inocentes assim, que são divertidas, que cabem bem dentro da história, cabem bem dentro da proposta, mas não espere algo mais sério, tá? Tu não vai encontrar isso em momento nenhum na história. Como vocês sabem, se vocês quiserem comprar no Café Kit Joji e comprarem pelo meu link que tá aqui na caixa de descrição, vocês ajudam bastante o meu trabalho. Eu já disse, acho que é uma experiência sensacional, acho que vocês vão se divertir muito lendo essa história. Se já leu o mangá, deixa nos comentários o que você achou. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.